Pronto, coloquei para gravar aqui. Então, também, como eu estava dizendo, quem gosta de ganhar dinheiro, né? A área de estruturas, ela é uma área nobre porque é uma área que, de fato, ela não é fácil. Tá? É um trabalho que você normalmente faz sozinho, às vezes com um ou dois colegas, um cadista, né? Como eu disse a vocês. Digamos que vocês aprendam a calcular, vocês queiram ser projetistas, se dediquem a essa área, muito provavelmente vocês não vão ter tempo de estar desenhando, tá? O CAD. Como eu já disse, é uma ferramenta muito importante, mas ela é uma ferramenta que ela é auxiliar, tá? Ela é uma ferramenta que ela vem para que você faça o último estágio do projeto, que é o desenho. O último estágio do projeto é o desenho. Qual seria o primeiro estágio? O primeiro estágio, que a gente também não tem condições de ver na faculdade ou no curso técnico, é o recebimento do projeto. E tudo isso, ele é importante para o profissional que você quer ser, tá? Então, a forma como você se porta, eu digo isso muito na sala de aula, você ser um bom projetista, você precisa ser bom em fazer o seu nome, você precisa ser bom em saber receber o cliente, você precisa ser bom no jeito como você se porta, tá? Uma mensagem aqui que eu vou dizer, eu sempre falo nas minhas aulas, o IF é o lugar de vocês fazerem o nome de vocês. Porque muito provavelmente o IF ou qualquer outra instituição que você estude, porque muito provavelmente ali dentro é onde vão estar a maioria dos seus clientes. Então, se você é uma pessoa boa na área de estruturas, o cara que é bom na área de solos, o cara que é bom na área de hidráulica, o cara que é bom na área de elétrica, quando tiver um problema de estrutura, ele vai procurar vocês. Então, o IF ele é o melhor lugar para você fazer o seu nome, porque os seus clientes e seus colegas de trabalho eles vão estar ali dentro. Então, quando eu penso em instalações é, elétricas, eu já penso em quem? Já penso em Alice, né? Professora que todo mundo aí conhece. Né? Então, se eu tiver algum problema em relação a instalações elétricas, eu vou conversar com ela. A mesma coisa acontece dentro de uma sala de aula. Se você é uma pessoa que é bom em tecnologia das construções, quando alguém precisar de um procedimento executivo de uma construção, ele vai procurar você. Então, façam seu nome, isso é extremamente importante, não somente para os projetistas, mas para qualquer profissional, tá? Isso vai fazer com que vocês tenham sucesso. Em relação ao curso, esse curso, como ele, o ideia é que vocês tenham um certificado, então eu estou oferecendo ele pelo IF, né? Então o certificado ele vai partir da coordenação, ele é gratuito, mas a gente precisa seguir alguns trâmites para que vocês tenham certificado e tudo esteja certinho. Então, hoje eu terminei o edital, ele vai ser publicado no site do IF e vocês vão precisar fazer uma inscrição. É simples. Principalmente quem é aluno, é simples. Quem não é aluno, só vai precisar anexar alguns documentos, mas a quantidade de vagas dele, pelo que eu tenho visto aí no grupo, dá tranquilo para que todos façam. A ideia é que todos façam. Mas para que ele seja certificado, a gente precisa seguir alguns trâmites, tá? Então, eu vou disponibilizar, assim que estiver pronto, o link para que vocês façam a inscrição e tenham a certificação aí do curso. Se esse curso der certo, se todo mundo aprovar ele, a gente pode até entrar com outros módulos, porque, deixa eu... Esse curso, como é que ele vai funcionar? Nos primeiros momentos, nos primeiros encontros da gente, eu vou apresentar para vocês conceitos básicos das estruturas, fazer a definição do que é a estrutura em suas partes, tá? O que é um pilar, o que é uma sapata, o que é uma viga. Quem já está há mais algum tempo mais familiarizado vai rever isso aí, é sempre bom a gente rever, né? Vai ser a vida toda a gente vai trabalhar com isso aí. E quem ainda não está muito familiarizado, como os alunos do primeiro ano, os alunos do primeiro período, quer dizer, a gente não tem primeiro período agora, mas os alunos que ainda não viram disciplinas que têm essas definições, aí eu realmente é bom que você, né, caso, eu sei que tem gente que trabalha, mas caso tenha tempo durante o dia, esteja olhando também alguns materiais, tá?
esteja olhando alguns materiais. Eu já compartilhei um lá com vocês. Vou utilizar ele, que é um material que eu utilizo em sala, e a gente vai conversando sobre, sobre essa parte teórica. Terminada essa parte teórica, eu vou começar com vocês o projeto de estrutura daquele edifício que eu passei para vocês. Eu vou abrir aqui para que a gente olhe ele mais detalhadamente. Quem não pôde ver, eu sei que algumas pessoas não têm, não têm acesso ao AutoCAD em casa, ou então ver no celular e fica difícil. Mas eu vou abrir um projeto aqui para vocês, falar um pouco sobre o empreendimento. Deixa eu só. Até o engenheiro. Só um momento aqui. O engenheiro que vai executar a obra, talvez ele até dê uma palavrinha aqui com a gente, eu vou só saber aqui no WhatsApp. Pronto. Eu vou dar uma mensagem aqui para ele, mas talvez ele fale um pouco sobre o empreendimento. Tá? O foco da gente é a questão da estrutura, mas não custa nada a gente conhecer o empreendimento. Então, como é que vai ser a dinâmica do curso? Eu vou pegar aquela arquitetura, porque basicamente um projeto de edificação, de Márcio falou alguma coisa aqui, tá? Um projeto de estrutura de uma edificação, o primeiro passo dele, o que rege ele é a arquitetura, certo? Então, um projeto de arquitetura, ele é primordial, ele é essencial para que você tenha também um bom funcionamento da sua edificação. E a partir dele é que a gente vai, digamos assim, encaixar a nossa estrutura dentro daquela arquitetura para que ela possa suportar a edificação, suportar os esforços e deixar aquela edificação em pé, né, como fala aí no ditado popular. E além disso, ter um, ela trabalhar bem, né? Quem conhece esse termo trabalho, que eu falo às vezes na aula, ela não está fissurando, ela não está com deslocamentos muito grandes, tá? Só um momento. E, enfim, para a gente ter uma edificação, a parte do projeto de arquitetura, né, que muita gente, já a área de arquitetura é uma área que muita gente gosta, tá? A gente pega esse projeto de arquitetura e dentro dessa arquitetura a gente vai fazendo a nossa estrutura. Então, cada pessoa, cada calculista, cada engenheiro, cada técnico, cada tecnólogo, cada arquiteto tem uma forma de fazer o seu projeto de estrutura. Não existe uma receita. Não existe uma receita para você fazer projeto de estrutura. A gente começa por ali ou começa por aqui. Não existe uma receita, tá? Existem os procedimentos que cada pessoa usa. Então, nesse curso, eu vou passar para vocês o procedimento que eu utilizo. Não foi eu que criei, digamos assim, mas eu peguei a experiência que eu tive com outras pessoas onde eu trabalhei, com outras pessoas com quem eu trabalho, e criei, digamos assim, a minha maneira de fazer um projeto de estrutura, tá? Que é igual a de várias outras pessoas. Mas a gente divide essas fases como for mais conveniente para a gente. Então, eu divido a forma com que eu faço basicamente em 5 passos, e esses 5 passos eu vou estar fazendo ele aqui para que vocês vejam. A gente vai utilizar um software comercial chamado CipCAD. Eu vou abrir aqui também. Deixa eu só fechar um. Eu vou abrir aqui para que vocês vejam o site, tá? Da empresa que faz o programa, o CipCAD. O CipCAD existem diversos outros softwares, como eu falei ontem, tá?
Aí, assim, uma questão em relação a software. Os softwares hoje, eles são muito potentes. Eu uso muito software. Até gosto de fazer alguns softwares mais básicos para que eu utilizo. Mas vocês precisam entender que fazer software, ou fazer projeto em software, não tira a obrigação de você entender os conceitos de resistência dos materiais, os conceitos de análise de estrutura, tá? Então, quem já pagou resistência dos materiais sabe que você tem que calcular aqueles diagramas, aqueles gráficos, aquelas contas todas para algumas vigazinhas. Aí vocês ficam imaginando, imagine uma obra que tem 400 vigas, 500 vigas, que é comum. Isso aí não é uma obra do outro mundo, não. Isso é comum. A gente vai ter que calcular isso tudo? Não. A gente utiliza os recursos computacionais para que eles façam isso, mas a gente precisa entender os conceitos que estão por trás daquilo, tá? Então, como é que a gente aumenta um momento fletor? Como é que a gente reduz um momento fletor? Como é que a gente anula um momento fletor? Tudo isso aí vão ser conceitos que a gente precisa entender. Então, dentro do curso, a gente faz aquilo ali na mão para que a gente entenda as equações, aqueles termos lá. Mas quando a gente vai para a prática, a gente precisa entender aquilo ali. Então, se eu aumento um vão, eu aumento um momento fletor. Tá? Quem já pagou entende um pouco disso, certo? Então, essa questão de uso de software é muito delicada. Você tem que saber usar bem os softwares, sim, mas você tem que escolher um software que lhe agrade. Existem vários, o que me agradou mais até hoje, que foi o que eu aprendi e utilizo até hoje, foi realmente o CIPCAD. Então, vou compartilhar aqui a tela dele com vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui, ó, já fazendo uma propagandazinha. Isso daqui é o CIPCAD, ele é feito por essa empresa aqui, ó, múltiplos que tem softwares técnicos de várias áreas aqui. O que eu utilizo é o de estruturas de concreto, estruturas metálicas e elementos finitos, tá? Então, quem tiver interesse em comprar o software, é importante que quem trabalhe com esse tipo de software tenha as licenças, ele gera esses modelos aqui nesse tipo, e a partir daqui a gente, aqui tem alguns edifícios que são feitos lá no CIPCAD. Isso aqui são obras bem comuns, assim, não na nossa região, claro, mas em cidades um pouco maiores, isso aí são obras muito comuns, e você imagina você calcular essa obra toda na mão. Então, hoje em dia, isso é bem inviável, tá? Mas também o fato da gente não calcular mais na mão, a gente ter que calcular isso aí, a gente calcular isso aí no computador, faz com que a gente precise fazer projetos melhores. Como as ferramentas disponíveis são melhores, necessariamente o mercado exige que o profissional faça um projeto melhor, um projeto mais otimizado. Então, esse tipo de estrutura é muito comum. Os técnicos e edificações, em geral, trabalham em obras desse porte que não são consideradas grandes obras, mas trabalham tanto no projeto, obviamente que não assinando, mas trabalham no projeto e execução de obras desse porte aqui. Tá? Então, os conceitos, por mais que não esteja dentro da atribuição de vocês, mas os conceitos são semelhantes às edificações que, que vocês trabalham. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Pronto. Tem algumas pessoas que não estão ouvindo muito bem. Queria só o feedback de vocês em relação a isso, antes de entrar no próximo assunto. Como é que tá aí o áudio? Tá ok? A Angélica deu um sinalzinho ali. Tá ok? Pronto. Pedro tá aqui nessa transmissão. Se Pedro tiver, dá um oi aí.
Beleza. Bom, eu vou aproveitar para falar também de outro assunto agora, tá? Que é a minha experiência. Para quem me conhece assim sabe, né? Mas eu sou engenheiro civil. Eu me formei na Federal de Pernambuco, fiz mestrado lá. Atualmente eu faço doutorado lá, certo? E eu comecei a calcular em 2013. Comecei a calcular em 2013 no escritório de Cláudio Mota. História de Cláudio Mota. Ele é um escritório que pega muitos projetos, tá? Projetos grandiosos aqui. Talvez o escritório que mais pega projeto no Norte e Nordeste. É um escritório onde eu aprendi muita coisa. Mas desde 2015, eu, juntamente com o Pedro, tá? Ele está até aqui nessa transmissão, eu vou até pedir para ele dar uma palavrinha. A gente montou uma empresa que é chamada de Magalhães Rocha Engenharia, que até hoje a gente tem essa empresa. Claro que o meu trabalho, principalmente, ele hoje é extremamente voltado para o IF. Eu não posso, até por questões legais, nem mais ser sócio majoritário, nem ser sócio administrador. Então, minha função hoje dentro da empresa, ela se reduziu muito, né? Mas hoje, claro que eu participo de decisões, uma coisa ou outra, mas hoje quem trabalha e quem assume toda a parte administrativa, toda a parte técnica da empresa é Pedro. E é importante que vocês conheçam assim histórias porque não é fácil para ninguém. Às vezes os alunos acham que é fácil. Ah, professor, mas assim, não é fácil. Eu e Pedro, a gente colocou nossa empresa. Quando a gente decidiu sair de Cláudio Mota, porque por motivos pessoais mesmo, e a nossa empresa ela foi colocada, eu conto isso em sala de aula, quando a gente fez um cartão de visitas. Então, por isso que eu digo muito aos alunos. Quando você sair do curso, a primeira coisa que você faz é um cartão de visita, faz uma logomarcazinha aí e começa a divulgar o seu trabalho. Tá? Então, a gente começou desde 2015. De lá para cá, a gente fez muitos projetos, tá? Muitos deram muito trabalho, muitas noites aí sem dormir, mas eu creio que a gente teve sucesso de lá para cá. Por mais que tivesse dificuldade, foi uma empresa de sucesso. Nossa empresa é uma empresa de sucesso no sentido de que nunca faltou trabalho. Só isso aí já é muito bom. E do jeito que não faltou para a gente, tenho certeza que não vai faltar para vocês. É só uma questão realmente de saber aproveitar as oportunidades, tá? E assim, eu gostaria que realmente vocês aproveitassem esse curso, porque é feito somente para vocês. Então, a gente vai falar muito de cálculo de estrutura. Estamos com muito tempo, né? Quem está trabalhando aí está com muito tempo para aprender mais sobre estruturas. E eu quero passar todos os passos a passos para que, quando vocês se tornem colegas de profissão da gente, realmente a gente possa confiar e que vocês tenham destaque na nossa região, porque ela precisa. Eu não sou daqui, sou de Recife, mas Salgueiro foi um lugar que eu abracei, né? Minha família é daqui, quem sabe não sou nascido aqui, mas que eu abracei, que eu quero que desenvolva. E esse desenvolvimento faz parte de nós mesmos. Eu vou pedir para que Pedro dê uma palavrinha aqui, já que ele é calculista, ele conhece muito da área, tá? Fala um pouco da história dele. E, além disso, ele está fazendo uma obra de reforço estrutural aqui em Salgueiro. Então, é um cara que vai, hoje, faz parte do nosso mercado da construção, tá? Então, Pedro, está conseguindo me ouvir aí? Tô sim, Pronto. Luciano. Pronto. E Boa aí? noite, pessoal. Né? Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite do Lucilo, né, para participar com vocês dessa reunião, né? Então, assim, eu vou falar um pouco da minha história, né? Inicialmente, meu primeiro curso na área da parte de construção civil foi o curso de edificações. Como vocês, eu estudei também no IF, né? Foi no IFPE em Recife, né?
Mas, assim, o modelo de curso é basicamente o mesmo da época que eu fiz. Então, assim, é um curso muito legal, né? É uma pena que é um curso muito rápido. Esses anos de curso passam rapidamente, mas, assim, é um curso fantástico, abre muita visão da pessoa, né? É uma visão muito prática de obra e tem uma abertura de exceção no mercado muito boa para vocês que estão se formando em edificações, né? Então, assim, o que eu posso dizer a vocês é que essa parte de liberação do projeto estrutural para tecnoedificações realmente é uma conquista para vocês, né? É um diferencial que vai agregar muito na profissão de vocês a partir do momento que a estrutura é um ponto muito importante para qualquer obra, né? Então, assim, não, independente de vocês forem seguir ou não a parte de estrutura, eu aconselho bastante vocês estudarem essa parte de estruturas, porque, assim, todo conhecimento é válido, né? Não só se vocês forem seguir ou não, mas se vocês forem seguir a área de orçamento, ter um conhecimento de estrutura facilita bastante na parte de ter uma noção de como pode se comportar aquela estrutura para descobrir o valor de tal serviço, entendeu? Então, assim, vai agregar valor para vocês, né? E, assim, vocês, dessa forma, tiveram uma oportunidade muito grande, que antigamente a gente não poderia assinar e hoje agora podendo, é um diferencial fantástico. Assim, na vida profissional, né, vocês vão sair do curso de edificações, né, com um diploma, uma formação, mas a partir do momento de formado, vocês vão ter que escolher uma área de atuação, né? E essa escolha da área de atuação não acontece tão facilmente. Muita gente fica em dúvida, muita gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Muitas vezes acontece de você entrar numa empresa, conhecer aquele ramo, gostar e se identificar para aprender mais, ou até o dia a dia de trabalho vai lhe ensinar proporcionar experiência para vocês, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: hoje, né, vocês não precisam estar no mercado de trabalho para estar ganhando experiência, estar se desenvolvendo. Vocês hoje, assim, essa ferramenta de internet é uma coisa fantástica que possibilita vocês se aprofundarem em qualquer assunto, em qualquer tema, né? Então, é uma coisa que vai revolucionar o mercado e, com isso, vocês podem aprender cada vez mais. E, assim, no mercado de trabalho, né, quanto mais vocês estiverem com diferenciais, mais vantagens vocês vão ter de conquistar clientes, de captar mais recursos, de movimentar, de tudo. Porque, assim, no mercado de trabalho, vocês, quanto mais poder facilitar para o cliente, poder ajudar o cliente, ajudar seu patrão, caso trabalhe para uma empresa, quanto mais coisas vocês puderem fazer e administrar, melhor para vocês, entendeu? Então, assim, eu acredito que com esse curso, né, essa ideia de Lucilo realmente, de lançar esse curso de estruturas, pode proporcionar para muitos, né, até entrar mais nesse ramo de estruturas, como também pode ajudar várias pessoas que quer montar uma empresa, né? Que quer construir. Então, ter uma noção de estrutura facilita tudo, né? Você faz um projeto arquitetônico e vocês têm capacidade total de fazer um ótimo projeto arquitetônico. Vocês vão ter capacidade de fazer um projeto estrutural, um orçamento e empreender, trabalhar e fazer tudo. Então, assim, essa noção de estruturas e orçamentos é super importante, né? Então, assim, eu vou falar um pouco da minha história, né? Eu fiz edificações. Terminei o curso de edificações por volta de 2011, acredito, né? Era ainda a época do boom da engenharia, né? Então, assim, era um momento do mercado que você saía do curso e tinha emprego, propostas muito altas e uma coisa muito boa. Então, assim, entrei para o segmento da parte de construção vertical, edifícios, né? E tive uma experiência nessa área também, um bom tempo. E daí também fiz o curso de engenharia civil, né?
E eu digo a vocês que o curso de edificações me deu uma vantagem imensa para quem quiser depois, no futuro, fazer também o curso de engenharia civil. Não que seja necessário fazer o curso de engenharia civil, porque você já tem competência e capacidade de empreender, de trabalhar, de construir sua vida com o curso de edificações. Mas também, para as pessoas que querem fazer o curso de engenharia civil, vocês têm uma vantagem competitiva imensa, entendeu? Uma facilidade de entender os conceitos, de entender o que acontece, né? A gente tem, Lucilo sabe muito disso, assim, tem muita gente que faz o curso e não tem uma noção realmente do que acontece. Então, assim, vocês têm uma vantagem. Facilitou muito minha vida acadêmica, né, na parte de engenharia por conta do curso de edificações, né? Depois eu fiz durante o curso, eu fiz uma especialização fora do Brasil, fui selecionado pelo Braftec, é um acordo entre Brasil e França, o qual fui para Paris, estudei na universidade francesa, né? Trabalhei na área de estradas lá, né? E assim, tive essa experiência fora, né? Assim, lá tem a parte de muita tecnologia, mas assim, o que a gente aprende aqui no Brasil, tanto pelo que aprendi no IF, como aprendi na Federal, você pode aplicar isso em qualquer lugar do mundo, né? É um ensino que é muito bom, é muito, a gente assim, o brasileiro tem muito essa questão de inferioridade, de achar que a gente não é bom, mas a gente é muito bom, né? A gente sabe fazer muita coisa, a gente tem um potencial absurdo de criatividade, né? Então, assim, eu tive essa experiência lá fora, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar na parte de voltei para a parte de construção vertical e com o tempo senti a vontade realmente de ir para o segmento de estruturas. Então, assim, foi daí até que eu conheci o professor Lucil, né? A gente trabalhou junto no escritório de Cláudio Mota, né, onde a gente desenvolveu vários projetos de edificações, de prédio, né? Assim, é realmente um escritório muito grande, tem uma grande rotatividade de projetos, e com o tempo a gente decidiu abrir nossa empresa, né, de parte de projeto estrutural. E nesse período eu também entrei no mestrado, a gente fez o mestrado junto na mesma época, né? E, assim, o que eu tenho a dizer é que esse curso de edificações é um curso que, assim, dá porta para vocês fazerem várias coisas, tanto como trabalho, como empreendedorismo, como se especializar em várias áreas, como topografia, isso aí vai de cada um, né? E, então, assim, acreditem em vocês, quando vocês agora estiverem saindo do curso de edificações, que vocês podem fazer o que vocês quiserem. É muito mais uma questão de vocês quererem fazer o negócio acontecer, entendeu? Então, assim, cada um de vocês que está aqui nessa aula, né, se tiver interesse realmente de ser um ótimo profissional da área de estruturas, você tem capacidade, né? É realmente vocês correrem atrás de estudar essa parte de estruturas, de focar e outra coisa, de começar a fazer. O passo de começar é muito importante, entendeu? Então, assim, esse curso que o Luciolo está começando agora, é um curso que vocês vão ter uma porta para começar a calcular, né? Ter uma base para calcular uma casa. E daí vocês podem ir aprimorando, estudar fundações e vários outros tipos de áreas. Mas, assim, no final das contas, é um processo simples, não é difícil. É só vocês realmente quererem, entendeu? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, que vocês têm a capacidade de fazer o que vocês quiserem, né? E isso depende apenas de vocês. Certo, pessoal? Então, assim, é uma área fantástica, é uma área importante, é uma área que vai ser um diferencial muito bom para vocês, né? Vai ter uma possibilidade também, vocês atuando nessa área, de trabalhar remotamente, ou seja, vocês podem pegar serviço de Recife, de São Paulo, do Rio, fazer seu projeto em casa. Então, assim, é uma coisa fantástica. E fora isso, vocês podem trabalhar em outra empresa, podem atuar com outra área de segmento, mas ser um plus para vocês, entendeu? Então, assim, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Agora passo aí a palavra para o professor Lucilo e espero ter colaborado de alguma forma com essas informações para vocês. Viu? Então, um grande abraço, né? Lucilo provavelmente está me convidando para participar também de algumas partes do curso e vou ficar muito satisfeito de participar e ajudar vocês do que for possível. Viu? Um grande abraço para todo mundo e estou à disposição. Sei se vocês estão me ouvindo aí, mas
Valeu aí, Pedro. Fica aí com a gente, né? Por enquanto, se você tiver tempo, claro. Mas eu vou aproveitar que a gente está aqui e chamei outras pessoas também para dar uma palavrinha. Né? Pedro é o nosso convidado aí que vai fazer parte do trabalho da gente. Mas eu chamei Neto, não sei se Neto está conseguindo me ouvir. Ele vai dar uma palavrinha em relação ao empreendimento, em relação à obra que a gente vai calcular. Deixa eu ver se Neto consegue entrar. Jean já conectou aí, né? Jean, Pô. Tá escutando? já eu peço para tu falar. Deixa só o Neto falar, deixa eu ver se ele já conectou. Neto. Eu tô aqui, eu tô conectado. Pronto, Neto. Jean, desliga só um pouquinho o teu microfone, aí já tu fala, porque Neto precisa sair. Já. Aí, Neto? Opa, boa noite a todos. O Lucilo me convidou aí, ele elegeu o meu projeto, né, para tá... É isso mesmo, né, Lucilo? Eu sou acostumado a chamar de Vitor. Pode ser, tá aqui todo. Pode ser também. Tá Exatamente. bom. Neto, ele é o proprietário aí da empresa que ele vai executar o projeto, tá? A empresa é uma empresa familiar aí dele. Ele também é engenheiro. A gente se conheceu também nesse ramo de cálculo. Ele não é calculista, mas tem uma base muito boa de estruturas. Então, ele também é engenheiro, né? A gente se conheceu no mercado de trabalho mesmo da vida Deixa eu só fechar aqui porque eu não estou conseguindo te ver. E aí, no meio do ramo, né? Vocês vão criar muitas amizades, conhecer muita gente, né? Quando estiver trabalhando aí. Então, a gente decidiu pegar um projeto dele, é um parceiro nosso, um cliente nosso e amigo. Então, ele vai falar só um pouquinho sobre a empresa e sobre o projeto em si. Ele está meio apressado, porque tem outras reuniões, né? Certo. Mas queria que ele desse uma palavrinha. Foi o Vitor me chamou, eu já avisei a ele que tem uma reunião agora, mas aí o que eu tenho para passar é que sobre o empreendimento sobre a empresa, né? Primeiro sobre a empresa, a gente presta muito serviço à indústria e a gente também pega umas obras imobiliárias também, né? E essa daí é um grande projeto nosso, apesar de ser um empreendimento pequeno, como nossa empresa é pequena, é um projeto que a gente quer fazer bem feito, quer fazer com qualidade e a gente não poderia deixar de contratar um calculista. E quando eu pensei em alguém de confiança, porque essa área de cálculo estrutural, ela exige muito disso, né? Não adianta você saber, né? Você tem que conhecer a pessoa, você tem que... E o Vitor, ele passa essa confiança para a gente. E sobre o empreendimento, é um empreendimento simples, são térreo e primeiro andar, embaixo 2 apartamentos, em cima mais 2 apartamentos. É um empreendimento que tem muito no mercado, tem muita gente fazendo e é primordial você saber, assim, você fazer essa estrutura, né? Eu entendi agora que é o curso de estrutura, ele tinha me falado, mas eu estou até nervoso, eu não falo muito bem em público, mas, enfim, é isso. Eu sou engenheiro civil e eu desejo que vocês não percam nada, que vai ser transformador, vocês aprenderem. E se ele errar alguma coisa no cálculo da estrutura aí, vocês me passam. Se ele estiver botando a ferragem... Essa é a parte mais importante, né? Se Mas se tiver errar, o o ferro... pessoal tá aí Se o ferro estiver muito grosso e vocês acharem que dá para passar o mais fino, aí vocês me passam para a gente economizar aí. É brincadeira. Bom curso para vocês. E, Vitor, precisar, pode chamar. E hoje eu realmente não posso ficar porque eu estou muito apressado, mas é só chamar que eu estou na área. Tranquilo, Neto. Valeu. Boa reunião aí para você. Boa aula para todo mundo. Valeu, Vitor. Um abraço. Pessoal, só para a gente completar, tá, esse ciclo aí de pessoas falando, eu vou pedir para a Jan, eu chamei ele de última hora aí, a gente tinha outra reunião que a gente ia participar, mas assim como eu e Pedro, ele seguiu
um caminho bem parecido com o nosso, né? A gente seguiu praticamente juntos aí, eu, ele e Pedro. Então, eu queria só que ele desse uma palavrinha, porque eu acho importante que vocês tenham um contato com gente de todo canto, tá? Gente de várias formações diferentes, para realmente consolidar e dar segurança no que a gente tem passado para vocês. Jean já veio aqui no IF com outra proposta, que foi fazer uma palestra, né, motivacional aí sobre a história dele. E assim como eu e Pedro, ele também atua aí na área de estruturas, na área de cálculo, de engenharia de petróleo também, reservatórios, né, como nós dois, ele vai falar só um pouco aí para a gente terminar, tá? Essa primeira parte. Jean, tá ouvindo aí? Agora, vocês estão escutando agora, né? Pronto. Pronto. Você boa noite a todos, né? Mas você me chamou agora, até passei um remédio no meu rosto, né? Mas tudo bem. Boa noite, gente. Meu nome é João Joseph. Eu agradeço muito a oportunidade que o professor Luciano tá me dando. Aproveitar também, cumprimentar Pedro, né? São duas pessoas que eu tive a oportunidade de atuar lá na graduação de engenharia civil, na graduação em 2000, lá para 2014, 15, por aí. Então, assim, o professor Luciano me chamou agora justamente para falar um pouco sobre projeto estrutural. Não estava nem preparado, mas naturalmente sou um cara que gosta de falar, assim, pelo menos assim, pela experiência, posso falar sobre a minha experiência. Bom, esse curso de vocês é muito importante, né? Por exemplo, quando você fala de projeto estrutural, assim, a coisa que vem na mente, né, é, é a estrutura. Ou seja, quando você vê a estrutura, você vê a segurança. Agora, você vai dizer, mas por quê? Qual a vantagem que você tem para você investir no projeto estrutural? Né? A vantagem é o quê? A segurança é a vida das pessoas. Ou seja, quando você decidir de ir nessa área, né, você tem uma responsabilidade muito grande. Porque falando, por exemplo, de responsabilidade, eu aproveito para poder compartilhar isso com vocês, porque eu estou aqui no Brasil, né, hoje eu faço doutorado, né, por causa daquele tragédia que aconteceu no Haiti, né? Vocês podem saber, né? Teve um terremoto, onde, por exemplo, no Haiti, por ser um país pobre, então as pessoas não tiveram condição de realmente investir em projetos. Então, o que aconteceu, né? Pelo fato das casas não teve um bom projeto estrutural, né? Pessoas competentes como vocês para poder fazer esses projetos. Então, 300 pessoas morreram nessa tragédia. Por isso que eu venho com essa questão de responsabilidade, porque não é realmente simplesmente você na frente do computador, né? Para você fazer os dimensionamento dos seus elementos estrutural, para falar de viga, laje, falar de fundação, falar de alvenaria, né? Todos esses elementos estrutural, porque a ideia do projeto estrutural é você dimensionar, né? De maneira segura esses elementos. Então, assim, o que eu poderia pensar realmente é essa questão de responsabilidade que vocês têm, né? Quando vocês vão, né, seguir nessa área, né? Você colocar isso na cabeça que vocês vão trabalhar para, assim, construir para as pessoas, né? Já que vocês não trabalham na edificação. Mas projeto estrutural, não só, né, na edificação. Você vai construir um avião, precisa ter um projeto estrutural, né? Essa questão de, por exemplo, análise dinâmica, no caso próprio de edificação, no Brasil, vocês não prezam muito, né, sobre essa questão de análise dinâmica, né? Uma área que eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Luciolo. Inclusive, meu trabalho de conclusão de curso foi na área de análise dinâmica, né? Porque, né, assim, pelo fato que no Brasil não tem histórica de terremoto, né, de alguns fenômenos desse tipo, então vocês acabam de menosprezar esse efeito que é muito importante quando você está dimensionando um elemento estrutural.
Então, não sei se eu não poderia falar mais, porque vocês têm Pedro aqui, você tem Luciolo, realmente são pessoas que sabem muito nessa questão de projeto estrutural. Hoje, né, eu trabalho mais na área de reservatório de petróleo, né, onde eu faço, por exemplo, eu construí software, né, programas, para poder fazer simulação de fluxo de petróleo, né, enquanto que eu estou analisando, né, a questão de deformação da OSHA, que é a OSHA que produzia esse produto, né, que é petróleo, que você sabe, né. Então, é basicamente isso. Se vocês têm perguntas, vocês queriam saber mais sobre mim, eu estou à disposição, né? Vocês podem ver até a minha barba, eu botei remédio agora, estou muito feio aqui. Ô, Jean, só Opa. lembrando o seguinte, né? A análise dinâmica ela é a questão das edificações resistentes a sismo, resistentes a terremoto. Então, como o Jean falou, no país dele não necessariamente tinha gente para fazer esse tipo de projeto, mas tem alguns países onde você já prevê que que a sua edificação vai ser resistente a sismo. Né? Então, se vocês, por acaso, se formam, vão trabalhar num país que tem incidência de sismo, vocês precisam fazer edificações que elas são resistentes a esse tipo de esforço. Ô, Jean, no Haiti morreram 300 pessoas, só 300? Não, 300 mil. Eu falei 300. Porque você tinha falado 300, aí eu... Por isso que eu não... Tá. É porque Então, eu tava nervoso, eu fico nervoso. Aí eu falei 300, para falar 300 mil, eu falei 300. então vocês percebam, né, a importância de estrutura. É a vida de 300 mil pessoas que poderiam ter sido evitadas mais que por questões sociais, econômicas do país, enfim. Infelizmente, isso aí ocorreu. Né? Então, realmente, a responsabilidade ele é uma palavra-chave dentro do projeto de estrutura. Jean, tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Não, assim, eu não queria entrar mais na parte técnica, né? Porque com certeza, tendo o professor Luciolo, né, como professor quem está fazendo esse curso, não precisa realmente Grande me Jean, internar. Exatamente, mas grande Jean Pedro, Batista. isso. Pessoal, isso aí é um grande programador, um grande desenvolvedor de código, tanto na parte de estrutura, de reservatório de petróleo. É um cara muito aplicado, assim, eu realmente nunca vi um cara tão dedicado e que gosta tanto de fazer o que faz. Jean Batista é o cara, viu? Essa linda história de vida e realmente é um cara também show de bola. Então, assim, é um cara inspirador, realmente. E saudade de você, meu amigo. Saudade de você. Quanto tempo, né? Depois dessa Não, a gente pandemia vai se aí, vamos ver se ver. a gente faz uma coisa aí, um encontro com o pessoal, alguma coisa. E além Tá disso, dessa ok. questão também de mortes, né? Assim, só complementando essa parte da segurança de edificação, né? É muito importante também a questão do custo de edificação, também, porque às vezes a pessoa não faz um projeto estrutural e gasta muito mais dinheiro, né? Do que se fizesse o projeto realmente. Então, a eficiência de uma obra, a segurança e o custo da obra em si. Então, assim, é uma coisa que realmente tem que tomar muita atenção, né? E muito cuidado, e é uma coisa, assim, realmente que pode mudar bastante a execução, cronograma, a parte financeira. Então, eu indico muito a vocês ter um carinho especial com essa matéria específica. Pois um grande abraço aí, João, e vou passar para você aí a palavra novamente. Desculpa aí pela entrada aí na conversa, mas já achei pertinente falar esse assunto. Não, bom, obrigado pelas palavras, né? Com certeza, com você eu teve uma grande oportunidade, né, no Claudio Moto, né, para fazer aqueles projetos que a gente aprendeu lá junto. Infelizmente, meu doutorado não está exatamente, né, em estruturas, mas eu sempre tá fazendo os programas no Matrab. Aí, assim, a gente gosta, né, essa área. Porque é uma área, sinceramente, quando eu vi no Brasil, eu pensei em ir nessa área, é porque eu queria realmente
colocar essa responsabilidade para, né, quando acontecer mais esse tipo de fenômenos no Haiti, no Brasil, ou seja, as edificações, qualquer outro projeto que eu vou envolver, né, eu que poderia colocar esse conhecimento para evitar esse tipo assim, de problemas, né, que muita gente que acabaram morrendo nessa tragédia. Assim, Luciano, realmente eu não tenho outras coisas que eu poderia falar, mas assim, né, se você tem tempo, eu poderia até explicar essa questão de uso do MATLAB, como eles podem, não sei se valeria a pena, né, de falar, né, que é um programa fantástico que eles poderiam utilizar para, né, acrescentar nos conhecimento, né? Sim, Jean, claro. Eu vou fazer o seguinte, né? Aqui a gente já está mais ou menos com 1 hora de transmissão, né? Então, eu lhe chamei de última hora também, né? A gente terminou. Como nessa época de quarentena está todo mundo fazendo reunião online, então eu convidei Jean para uma reunião, ele me convidou, Neto também, a gente terminou tendo a participação aí dos meninos, tá? Mas aí, durante o curso, com certeza eu vou lhe chamar outras vezes. E o que você poderia falar, eu acho, que é essa questão da utilização de software, né? O pessoal hoje que usa softwares, o pessoal que é usuário de softwares e a diferença, né, entre você ser um usuário de software e um projetista, né? E assim, o que você vê em relação a isso, porque é sua área específica, né? Essa questão de software e tudo mais. Poderia falar a diferença do usuário e de realmente um projetista. Eu acho que seria importante dar uma última palavra. Na verdade, professor Luciano, assim, você sabe que é você que me colocou, né, que me guiou nessa área, você que me ensinou as primeiras linhas códigos no MATLAB. Eu realmente não sabia nada, né, quando eu conheci você realmente me colocou numa linha até hoje, né, com certeza não sei o que eu faria sem essa área, né. Mas, assim, a grande vantagem é que quando você usa um software, um programa, que é uma caixa preta, né, você não tem, né, poder, né, sobre as equações, sobre a física. Então, quando você criar, né, seus programas, podem ser, por exemplo, no MATLAB, Python, pode ser Octave, Até no Excel mesmo, né, que eles têm Excel. acesso. Isso. Aí você sente na pele, né, tudo, né, que você até está fazendo na teoria, né, você conseguindo ter uma motivação, porque é muito legal você aprender a teoria e você criar um produto, né, através dessas teorias para você, né, facilitar a sua vida. Eu sempre falo assim, eu acho que quem gosta de programar são pessoas preguiçosas, que não gostam de fazer a mesma coisa, né, sempre. Ou seja, uma vez que você faz seu código uma vez, então você sempre vai utilizar esse código para fazer tarefa né, repetidas. Né? Muita gente até sempre está falando, ô João, você faz muita coisa ao mesmo tempo. É porque muitas tarefas que eu faço de uma maneira, tipo, otimizado, ou seja, automático, né? É por isso que eu tenho muito tempo para fazer projeto social, família. Então, isso é um lado bom, eu pessoalmente eu acho, né? Ou seja, você sim pode utilizar esses programas, né? Para você aumentar, ou seja, para você sentir na pele o que o cara que desenvolveu aquele software que você está utilizando, eu não sei qual software que eles estão utilizando lá, né? Que você faça seus programas próprios, né? A gente Então, vai isso usar o realmente é Cipicad muito legal. aqui para fazer o curso. Pronto. Esse Picard eu esqueci um pouquinho. Eu já usei esse Picard, mas é muito bom. Esse Picard é muito bom. Realmente, vocês... eu acredito que eles podem criar, por exemplo, um código que, sei lá, dá esforços numa viga, sei lá. Sim. Poderia fazer, né? A gente, o que eu tinha combinado com o pessoal é o seguinte: nós vamos fazer esse primeiro curso e, dando tudo certo, a gente parte para outros. Aí chama você, chama Pedro, e a gente conversa aí, treliças, né? Tem várias áreas da estrutura que a gente pode estar trabalhando aí. Até o uso do Excel mesmo, né? Que é uma ferramenta que eles têm muito. Faz parte do curso, né?
que tem mais disponível nos computadores. Mas, Ótimo. Não, mas pode ficar à vontade, professor Lucilo, pode me chamar. Hoje em dia tem coisa muito legal que a gente pode fazer juntos, né? Porque assim, Lucilo, você sabe, é uma forma. Eu me senti muito feliz de poder contribuir em alguma coisa no Brasil, né? Porque sem Brasil, não sei onde eu estaria, né? Porque você tem a oportunidade de estudar, porque eu vejo, né, onde meus amigos onde estão, né? Sobretudo nessa pandemia. Assim, outra coisa que eu sempre falo para as pessoas que eu tenho a oportunidade de dar aula é que você, independentemente da sua área, de sua profissão, sempre se colocou à disposição de fazer ação social, de fazer projeto social, porque você acaba conhecendo pessoas que podem até estimular você como profissional, né, sobre na área de estrutura, né, até pensar, né, melhor para você projetar, né, seus projetos, né. Então, você acabando, né, você não vai criar um projeto, né, você vai criar projeto para as pessoas. Ou seja, você precisa conhecer as pessoas, mas você cria, né, projeto social, participa na sua comunidade, de tal maneira, né, você ajuda essas pessoas. Porque eu sempre levo, né, esse lado social, porque isso é muito importante, certeza. né, como engenheiro, você precisa ser humano, né, você precisa ser humano, porque assim você tem essa sensibilidade de colocar nos seus projetos, de ter consciência, de ser ético, né, para você criar bons projetos de tal maneira que possa, né, ajudar as pessoas. Certeza. Isso aí também, por mais que a nossa profissão ela seja técnica, a gente precisa ter ética, a gente precisa trabalhar para as pessoas, a gente precisa trabalhar para o país, a gente precisa trabalhar para o mundo, para a sociedade, e a gente precisa sempre trabalhar pensando nisso. Nosso trabalho ele é para as pessoas, ele precisa ser ético, ele precisa ser honesto, ele precisa ser um trabalho bem feito. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa se relacionar bem e está combatendo muita coisa errada, como é propagada por aí, né? Dentro da área de estruturas seria, o cara chega para você e fala algo que não tem nada a ver, baseado em nada. Você não, aquilo ali é a vida da pessoa, então você tem que tomar a decisão dentro da sua estrutura baseada em coisas técnicas, em coisas, né? Também você não vai chegar nessa questão ética, né? A gente tem que entender também que quem trabalha com obra trabalha com muito dinheiro, então a gente precisa ser ético, saber como fazer a gestão desse dinheiro, porque a gente trabalha realmente para as pessoas, por mais que seja uma área técnica. É isso. É isso aí, obrigado pela oportunidade Jean, muito de poder obrigado aí tocar nesse assunto. também. Agradeço aí. Tá, eu vou botar aqui com o pessoal. E é isso aí. Valeu, Jean. Um abraço, Aí meu eu, querido. aí eu posso sair, eu posso, né? Pode. Tá liberado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então, essa primeira parte aí eu queria realmente conversar com vocês sobre essa questão de estruturas com mais calma, né? Às vezes em sala de aula a gente não tem tanto tempo, para que vocês entendam realmente que estruturas é um mundo, tá? É um mundo, né? Da engenharia, é um mundo da construção. E esse mundo ele envolve pessoas, envolve profissionais, envolve diversas coisas. Ele não é somente aquele mundo lá dentro da sala de aula. Então, quando vocês forem, precisam se relacionar e tudo mais. Bom, a gente já falou bastante, tá? Agora eu vou abrir aqui o. Opa, tem alguém aqui partilhando. Tem alguém aqui partilhando o ecrã, não sei quem é. Tem alguém aí mais. Agora vamos realmente para o que interessa. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma observação, pode colocar aqui no chat, tá? Mas então, como o Neto falou, e como eu já tinha falado para vocês, o nosso curso, ele consiste... Deixa eu abrir o projetinho aqui, que eu tinha passado para vocês. Só um momentinho.
Estou baixando aqui o projeto para a gente poder abrir. Pronto, está baixando. Eu queria saber se vocês conseguiram dar uma olhada no projeto. Quem conseguiu aí, por favor. Eu mandei 2 versões, tá? Mandei uma versão... Tá aberto aqui. Bom, então como o Neto já falou, melhor do que eu, tá? Queria saber se todo mundo está conseguindo ver a tela do AutoCAD. Alguém poderia dizer se o AutoCAD está funcionando aí, se vocês estão conseguindo ver? Pode ser no grupo mesmo do WhatsApp. Tá sim, né? Pronto. Então, o empreendimento que a gente vai fazer, trabalhar no nosso curso, tá? É um projeto de uma edificação residencial multifamiliar. Então, quando vocês trabalham com áreas técnicas, vocês precisam entender os termos técnicos, tá? Então, quando a gente fala de uma edificação residencial, é porque a edificação ela pode ser residencial, pode ser uma edificação comercial, pode ser uma edificação hospitalar, pode ser uma edificação militar, pode ser uma edificação de ensino, tá? E cada tipo de edificação ela tem as suas peculiaridades. Se você vai fazer uma edificação, por exemplo, civil, uma obra civil, você faz ela de uma forma. Existem algumas normas que estabelecem ela. Se for uma edificação comercial, né, uma obra civil também mais comercial, existem outras normas que vão reger aquilo ali. Se você vai fazer, por exemplo, uma obra de uma edificação militar, você já tem outras normas, você já tem outras coisas que você tem que considerar. Então, toda vez que vocês forem fazer uma obra, vocês têm que saber definir ela e dizer os nomes técnicos. Então, essa edificação é uma edificação residencial multifamiliar. Multifamiliar porque você tem várias famílias morando ali, que vão usufruir dessa edificação. Vamos dar uma olhada aqui nas áreas, tá? Nas áreas dessa edificação. Ela é uma edificação que ela tem térreo e coberta. Então, o térreo ele tem 117,3 metros, assim como a coberta, tá? E assim como o primeiro pavimento. Então, a área total construída dela é 234,6 metros. É um pouco maior do que vocês podem estar. Não, na verdade é muito maior. Mas essa edificação é um tipo de edificação que vocês, quem se dedicar à área de estrutura, por mais que não possa assinar, tá? Vão ter que ter a supervisão de um profissional habilitado a assinar, um engenheiro ou um arquiteto, vocês têm condições de fazer, tá? Claro que com o devido estudo. Então, esse projeto é o projeto de arquitetura. Para que você faça o projeto de estrutura, você precisa... nós vamos fazer estrutura e fundação, então para que você faça, você precisa do jogo de arquitetura completo. Então, essa primeira parte, tá? A gente precisa do jogo de estrutura completo. Ela se chama... Deixa eu abrir só um editor de texto aqui. Como é que eu divido o projeto de estrutura? Então, tem as fases do projeto de estruturas. A primeira fase, que eu gosto muito de falar em sala de aula,
que normalmente não está nas emendas do curso, mas que ela é de extrema importância, é o recebimento do projeto, tá? Recebimento do projeto. Por que o recebimento do projeto? Essa vai ser deixa eu só ver. Vocês estão todos escutando, né? Essa é a parte que você vai definir com o seu cliente como é que vai ser feito o seu projeto, tá? Então, ela é uma parte que ela tem que estar muito bem consolidada para que você possa desenvolver o seu projeto de estrutura. Então, a primeira coisa que você precisa é a solicitação da sua arquitetura ou a concepção da obra. Como assim? O que é isso? A sua arquitetura ou a concepção da obra. A arquitetura, tá? É esse projeto aqui que a gente tem. Concepção da obra é outra forma de você receber o seu projeto. Por exemplo, o cliente chega para você, ele não tem projeto de estruturas, e ele diz assim: olha, eu quero fazer uma sala de 5 por 8. Então, ele está falando para você qual é a concepção da estrutura. Ou então ele chega para você e diz: eu quero fazer um galpão de 20 por 50 com 7 metros quadrados de pé, 7 metros de pé direito. Então, isso é a concepção da obra. Tá? É claro que a concepção, que existem obras, como eu até disse para vocês ontem, que a própria obra é sua estrutura. Então, se você está fazendo um galpão, o galpão, ele é a obra, ele é a arquitetura e ele é a estrutura. Modifica muito pouco uma coisa da outra. Tá? Mas, em geral, a maioria dos projetos você precisa disso aqui, ó, da solicitação da sua arquitetura. Tá? Então, alguns pontos importantes aqui, por que vocês precisam da arquitetura. Primeira coisa, está todo mundo conseguindo ver? Tranquilo? Todo mundo está ouvindo? Vou esperar algumas pessoas receber aqui para a gente responder, para a gente continuar. Pronto, tranquilo. Ó, analisando esse projeto, tá? Cada projeto tem sua particularidade, mas basicamente é o seguinte: por que a gente precisa da arquitetura? Porque aqui dentro da arquitetura vai ser encaixada a nossa estrutura para que essa obra ela tenha um funcionamento adequado. Então, para que a estrutura não caia, para que a estrutura não fissure, para que a estrutura não deforme muito. É um problema ela deformar muito? É. Imagina que você tem uma estrutura que deforma muito e você tem uma máquina, então as cerâmicas dela vão quebrar todas. Então, a gente precisa saber, ó, onde estão as paredes, tá? Porque a gente tem que colocar a estrutura dentro das paredes. Isso aqui é básico, mas a gente precisa ser dito. Onde estão as esquadrias, tá? Onde estão as esquadrias? Então, imagina, ó, que eu quero colocar um pilar ou uma coluna, como é popularmente falando, mas esse nome está errado. Deixa eu dar uma olhada aqui se aqui fica melhor de visualizar. Pronto, achei que fica melhor de visualizar. Onde está, por exemplo, onde eu vou colocar um pilar, então não posso colocar um pilar aqui, né, nessa esquadria. Esse J1 aqui, deixa eu mudar para lá, fica melhor. Representa uma janela, tá? Então eu não vou passar um pilar aqui dentro. E outras questões importantes também. Ó, se vocês perceberem, eu vou afastar aqui mais um pouco. Aqui é o contorno da nossa edificação, tá? Então, nossa edificação, ela vem até aqui. E quando ela chega aqui, ela está encostada no terreno vizinho. O que é que isso aqui já de cara me diz? Me diz que se eu colocar um pilar aqui, por exemplo, tá? Ou colocar um pilar aqui, eu não vou poder fazer a fundação dele, a sapata, que a gente vai ver o que é durante o nosso curso, para esse lado de cá, tá? Quando a gente faz um pilar, a gente coloca o pilar e quando chega lá na sapata, lá embaixo no terreno, ele precisa da base dele, que é a sapata, que é maior do que o pilar. Então, aqui, eu já sei que eu não posso fazer uma sapata para esse lado, tá? Então, isso aqui parece simples, mas isso aqui a gente só consegue porque a gente tem a planta
de locação da minha edificação dentro do meu terreno. Tá? Isso aqui parece simples, mas às vezes chega para a gente somente o contorno da edificação. Então imagina que o nosso jogo de arquitetura ele não veio completo. O jogo de arquitetura ele veio sem essa alocação aqui. Então, se o cara tivesse, por exemplo, recortado somente isso e me mandado, eu iria colocar um pilar aqui quando chegasse lá na hora da obra, eles não iam conseguir executar. E isso acontece muito. Às vezes a gente recebe uma casa solta, não sabe qual é a definição, onde é que ela está alocada dentro do terreno, e quando você manda para a obra, não há uma compatibilidade. Então, a importância de você ter o jogo da locação, tá? Outro fator importante, fachadas, elas são fundamentais, e cortes, tá? Os cortes daqui são fundamentais também. Por quê? Porque você precisa saber das alturas dos seus pilares, e além disso, esse detalhe aqui, ó, ele é de extrema importância, o detalhe do forro do gesso, tá? Então, toda obra que você for fazer, você precisa que o arquiteto, ou se você mesmo for arquiteto, você precisa saber o detalhe do forro do gesso. Por quê? Porque as suas vigas, elas vão... Eu vou botar aqui nessa laje, ó. Imagine que você tem que passar essa laje aqui, e essa laje ela tem que se apoiar numa viga que vai ficar aqui e numa viga que vai ficar aqui, ó, ou até uma viga que eu vou fazer aqui no meio. Então, a altura da sua viga, ela precisa ser definida pelo seu forro. Você não vai fazer uma viga, tá, numa obra dessa aqui, onde ela vai ficar aparente. Imagine que você tivesse que fazer uma viga aqui, e aqui você não tivesse esse forro, e quando você olhasse para cima, você ia visualizar essa viga. Isso aqui o arquiteto ele não aceita de forma alguma. Ou então que essa sua viga ela passasse aqui do forro, ou que ela viesse aqui para baixo, tá? Para o pessoal que... Deixa eu só mostrar aqui como é essas vigas. Para o pessoal que ainda não... Isso aqui a gente vai ver ainda, tá? Hoje eu estou dando uma introdução para vocês. Deixa eu ver se tem uma foto melhor de uma viga. Pronto. Aqui. Uma viga seria isso aqui, tá? Então, essa altura, essa viga daqui, essas vigas, elas estão aqui como elemento de sustentação dessas lajes, tá? E se você colocar essa viga daqui e você não souber como é que está o seu forro, você pode terminar projetando uma viga aqui, que quando você olhar, ela vai ficar aparente. Então, é de extrema importância que você tenha esses cortes aqui. Além disso, nos cortes, a gente vai ver as esquadrias, tá? Que são janelas e portas, e qualquer elevação de algo que a gente precisa aqui, tá? Ó, por exemplo, o nível do reservatório. Esse nível do reservatório aqui ele é definido baseado na questão lá hidráulica e tudo mais. Aí o pessoal da hidráulica já passa, tá? Para o pessoal de estrutura. Então, isso aqui é de extrema importância. Outro item fundamental que tem que vir num projeto detalhado é a escada. O projeto de escada é feito pelo arquiteto, a escada existe uma normatização e formas de ser calculada. Então, a escada precisa vir definida. Sempre que você for fazer uma obra, um projeto de arquitetura, você passa um corte na escada. Ó, nesse caso aqui, esse corte BB, deixa eu olhar onde é que ele está aqui, ó. Esse corte, que é definido por essa linha, ele está passando na escada. Ou se você tiver outro item importante que você pretende mostrar, tá? Então, esse corte na escada aqui ele é essencial. Outras questões importantes da arquitetura. Ó, aqui está a definição dos reservatórios. O que é importante nos reservatórios? Isso daqui, ó, capacidade de 1.000 litros. O reservatório ele é um item da edificação
que passa praticamente toda a sua vida útil cheia. Então, um reservatório, uma piscina, um silo, um armazém, ele trabalha em carga máxima. Não que o projeto de uma residência seja menos importante do que um projeto de edificação dessa. Mas uma residência, você tem imóveis espalhados, uma pessoa aqui e outra ali. Esse tipo de edificação, esse tipo de carga, não. São cargas que estão ali sempre. Então, essa definição aqui, a gente precisa dela, porque isso aqui são as cargas que vão atuar na nossa estrutura, e a estrutura está aqui para suportar cargas, tá? E outra coisa também são os materiais. Então, prestando atenção aqui, você tem cerâmicas, tá? Que como é uma edificação residencial, passando a vista detalhadamente aqui por todos esses cômodos, não tem nenhuma especificação de um material diferente. Então, por exemplo, se o cara faz uma proposta lá de colocar um piso de aço, ele precisaria colocar aqui na arquitetura, e a gente tinha que levar em consideração que o piso ele não seria um piso cerâmico, ele seria um piso de aço que pesa 3 vezes mais do que o piso cerâmico. Isso pode ocorrer em obras industriais, em obras de outras finalidades, mas em edificações residenciais é muito incomum, tá? Além disso, pronto, a planta aqui. Precisamos também da planta da coberta. A planta da coberta, ela define as inclinações das telhas. Nessa obra aqui, eu já estou percebendo, a gente já viu aqui, ó, que ele previu uma laje e aqui em cima ele fez uma treliça. Esse tipo de elemento estrutural é treliça, tá? E aqui a treliça é quem vai dar as inclinações para o escoamento da água. Essas inclinações também precisam ser calculadas. Existem pessoal de hidráulica calcula aqui quanta chuva precisa, ou quanta chuva vai cair aqui, qual inclinação precisa para que essa água escoe. Cada região tem uma chuva diferente. Então, se você está numa região que você não tem muita chuva, como aqui, uma região semiárida, as inclinações elas são menores. Se você tem um local onde você tem muita água, a inclinação é maior. Se você tem uma região de neve, você tem uma inclinação quase, né, dessa forma, assim, porque a neve precisa cair, tá, e escoar. Escoar aqui. A neve não pode ficar acumulada em cima da edificação, porque iria causar peso aqui, tá, e iria danificar a sua estrutura da coberta do telhado. Então, vejam a importância de você entender os conceitos e saber trabalhar realmente com cargas, saber trabalhar com números. Porque aqui, né, na nossa cidade, esse peso aqui vai ser somente o peso dessa telha, uma telha de fibrocimento. Tá? Se a gente tivesse numa reunião que ia cair neve, a gente precisaria considerar aqui o peso da neve também. Então, cada região tem sua particularidade. Se fosse lá onde Jean falou, esse prédio aqui ele tinha que resistir a terremoto. Então ia ter uma carga aqui fazendo isso, tá nele, e ele precisaria resistir a terremoto. Se fosse numa região que tivesse furacão, essas paredes aqui precisariam resistir ao vento. Esse telhado ele precisa ter um suporte de amarração que a gente tinha que detalhar diferente. Graças a Deus, né, a gente está numa região que não tem incidência de nada disso, tá? Mas poderia ter. Ou vocês podem ir trabalhar na região que pode ter, né? Por exemplo, Pedro foi trabalhar na França, tá? Lá as condições climáticas são totalmente diferentes. Jean saiu do Haiti para trabalhar aqui, são condições climáticas totalmente diferentes. Outra questão que eu sempre enfatizo é a questão das fundações, tá? Vocês vão ver como as fundações dessa edificação, ela é diferente das fundações daqui, porque pela questão do solo, tá? Então, a solicitação da arquitetura ou concepção da obra, essa arquitetura aqui, ela precisa vir em jogo completo. O que é o jogo completo? São todas as plantas. Outra questão que é necessário é
o ensaio de SPT. O que é o ensaio de SPT? É um ensaio que vai dizer qual é o tipo de solo que a gente tem naquele local da obra. Lembrando que solo é algo que vem da natureza e tudo que vem da natureza é complicado de ser trabalhado, tá? Porque tá, o amarelo tá ruim, né? Tá, o amarelo, eu vou chegar aqui mais perto para que vocês vejam. O amarelo, deixa eu botar aqui. Ó, aqui fica melhor a visualização. O amarelo, ele tá apontando aqui os números e nomes, tá? Então, quem tiver o AutoCAD em casa pode baixar. Quem não tiver, tem também um arquivo em PDF que eu passei, posso repassar. Mas aí o amarelo seria as cotas, tá? E esses nomes aqui. Acho que agora deu para visualizar, tá? Então, o ensaio de SPT ou outro ensaio para a caracterização do solo, tá? Então você vai fazer uma obra, você não sabe qual é o solo que tem ali. A natureza, ela pode fazer com que você esteja aqui. Deixa eu só partilhar. Então, a natureza, ela pode fazer com que aqui você tenha um tipo de solo e aqui daqui a 2 metros o tipo de solo seja totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Você pode estar aqui em cima de uma rocha e daqui a 2 e 3 passos você está em cima de uma argila ou de um solo totalmente colapsível. Então, o ensaio de solos ele precisa ser solicitado ao cliente. Então, quando você solicita ao cliente o tipo de solo, você pede para ele fazer esse ensaio de SPT ou, se você não tiver disponibilidade de SPT na região, você tem que pedir para ele realmente cavar. Tá? Então, vai uma pessoa lá, vai cavando até que você encontre um solo que lhe dê segurança. Se for obras pequenas, se for obras grandes, não. Tem que fazer ensaio mesmo. Porque você pode ter uma rocha, uma camada de rocha aqui, mas logo abaixo você tem uma camada de um solo ruim. Então você apoia a sua obra sobre a rocha e ela vai comprimir as camadas de baixo, né, que são camadas ruins, e vão trazer problemas para a sua obra. Tá? Então o ensaio de SPT ele é fundamental também, tá? Ou outro ensaio. Outra questão do recebimento é a definição do sistema construtivo. Então, essa obra ela pode ser em estrutura de concreto armado, que é o que a gente mais vê por aí, estrutura metálica, tá? Isso aqui pode ser de aço, pode ser de alumínio, pode ser em estrutura de madeira, pode ser em estrutura de concreto pré-moldado, tá? Pode ser em alvenaria estrutural e ou qualquer outro processo construtivo que você tenha à disposição, tá? Então, quais são os fatores que vão influenciar nisso aí? Primeiro, se você sabe trabalhar com aquilo ou não. Se você sabe fazer esse tipo de projeto, se você não souber, você contrata um especialista, tá? Você pode ter especialização em todas essas áreas, tá? Mas você pode se especializar em uma também, então você pode ser um calculista de estruturas metálicas. Então, você pode ser um calculista de estruturas de pontes, né? Somente calcular ponte. Você pode ser um calculista de grandes edificações. Quanto mais complexa a edificação, mais especializada você precisa ser, tá? Ou você pode ser um calculista geral, faz aço, madeira. Então, isso aí entra na decisão do sistema construtivo. Se você tem a disponibilidade também daquele sistema construtivo na região, então imagine que você pede que o projeto seja feito em aço, mas você não tem pessoas para fazer as soldas na região. Então, não tem como fazer em aço, vamos fazer em concreto armado.
Ou imagina que você quer fazer em concreto protendido. Você não tem aqui cordoalha de propensão, você não tem macaco hidráulico, então não adianta, tá? Você quer fazer em estrutura de alumínio, não tem disponibilidade de alumínio, o material fica muito caro para você trazer. Então, essa questão da cultura da região, ela é fundamental. Eu sempre dou o exemplo do Acre, né? Uma vez eu fui no Acre, né? Uma vez não, fui mais de uma vez lá, e lá o pessoal constrói muito com madeira, porque você tem a disponibilidade da floresta lá de madeira à vontade, diferente da gente, tá? Nosso expertise é realmente o concreto armado, ou nem isso, né? Tem pessoas que fazem alvenaria aí de todo jeito, que está errado. Ou, por exemplo, a alvenaria estrutural. Tá? A gente faz a alvenaria estrutural, eu especifico uma alvenaria de fato estrutural, não é essa alvenaria que a gente conhece aqui, e a gente não tem a disponibilidade dos blocos no mercado. Então, é um problema. Tá? Então, a definição do sistema construtivo e outra coisa também, valores. Prazo de entrega de projeto, tá? E etc. Então, o recebimento do projeto, ele é fundamental porque você vai definir tudo, você e o seu cliente, baseado num projeto de arquitetura. Então, essa arquitetura ela precisa ser bem estudada. Com o tempo, você já olhando para uma obra assim, você já tem a definição, tá? Então, deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. Pronto. Então, assim, hoje, como a gente já está aí com um tempinho de transmissão, eu vou ficar por aqui, tá? Eu vou resolver as pendências burocráticas desse curso para que todos tenham certificado, para a gente poder fazer ele realmente dentro dos conformes no IF. Todo mundo já deve estar aí cansado da transmissão, né? Porque já vai fazer quase 2 horas. Mas eu espero que vocês tenham captado a mensagem dessa aula inicial, que eu gostaria principalmente que vocês ouvissem os meninos, o que eles têm para dizer, que estruturas é um mundo, tá? Estrutura não é somente sala de aula. E a gente se encontra lá no grupo. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, tá? A hora que eu entro, no final da aula. Oi? Tá. Então, hoje a gente fica por aqui. Desejo boa noite a todos. Se cuidem. Quem puder, fique em casa, tá? Cuidem aí das pessoas da sua família. A gente vai passar junto aí por essa. E vocês vão estar daqui a um tempo projetando tudo, tá? Boa noite para todos aí. Beijos e abraços para todos. Espero que todos fiquem bem e a gente vai se falando. Então, hoje foi uma apresentação do curso, da área, tudo. Quem realmente tiver um interesse, né, que eu acho que é a grande maioria, eu vou passar o link para que a gente se inscreva. A gente combina as próximas aulas lá no grupo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu, Vitão. Valeu.